A Bíblia apresenta o período antes do dilúvio nas primeiras páginas do livro de Gênesis. Conforme o relato bíblico, essa fase da humanidade foi marcada por grandes avanços, mas também por um mergulho profundo no erro e na desobediência a Deus. Era um tempo de descobertas e crescimento, mas também da decadência moral. A primeira família desse período foi a de Adão. Após serem banidos do Jardim do Éden por causa do pecado, Adão e Eva deram início à população humana, com filhos e filhas. Caim foi o primogênito, mas também foi o primeiro a cometer um assassinato, ao tirar a vida de seu irmão, Abel. Por conta desse ato trágico, Deus colocou sobre ele um sinal especial, para que não fosse morto por outros, e Caim acabou se afastando, fundando uma cidade na região de Nod, batizando-a com o nome do seu filho, Enoque. Essa foi a primeira cidade mencionada nas Escrituras. Isso quer dizer que, mesmo adquirindo conhecimento e tecnologia ao longo do tempo, o homem não passou por um processo de evolução biológica como propõem algumas vertentes científicas. A Bíblia mostra que o ser humano já foi criado com plena capacidade intelectual e habilidades práticas para desenvolver ferramentas, criar estruturas e organizar a sociedade. Basta observar o que está escrito. Caim, o primeiro a nascer, já tinha capacidade para construir uma cidade. Seus descendentes desenvolveram diversas habilidades ao longo das gerações. Entre eles, destacam-se figuras como Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Jabal é descrito como o pai dos que vivem em tendas e criam gado. Jubal foi o antecessor de todos os que tocam harpa e flauta, o que mostra que a música já fazia parte da cultura antiga. Tubal-Caim, por sua vez, foi um forjador de instrumentos cortantes de bronze e de ferro, indicando o domínio do trabalho com metais. Portanto, a humanidade pré-diluviana não era primitiva no sentido intelectual. Pelo contrário, era capaz de criar arte, desenvolver tecnologia e organizar comunidades complexas. Nos dias de Noé, por exemplo, o ser humano já era capaz de realizar obras monumentais, como a construção da arca, feita conforme orientações detalhadas dadas diretamente por Deus. Esse projeto exigiu habilidades de engenharia, carpintaria e organização que indicam um nível avançado de conhecimento. Ainda que os detalhes sobre esse período sejam escassos, é evidente que houve progresso cultural e técnico considerável. A Bíblia nos mostra que havia sim um avanço, mas que esse desenvolvimento não foi acompanhado por um crescimento espiritual. O coração do homem se distanciava cada vez mais do Criador. Uma dúvida comum entre os estudiosos e leitores da Bíblia é: quanto tempo durou essa era? A Bíblia não fornece um número exato. Muitos estudiosos acreditam que o tempo entre a criação de Adão e o dilúvio tinha sido mais longo que o restante da história bíblica registrada. Há tentativas de definir esse intervalo com base na genealogia apresentada em Gênesis 5, onde são listadas as idades e descendências desde Adão até Noé. No entanto, essas listas genealógicas têm um foco mais simbólico e teológico do que estritamente histórico, e podem inclusive omitir gerações para destacar figuras relevantes. Essa forma de apresentar os descendentes, onde o termo, abre aspas, gerou, fecha aspas, pode indicar tanto um pai direto quanto um ancestral mais distante, e é encontrada em várias passagens das Escrituras. Diversos teólogos acreditam que o mesmo ocorre nessa seção de Gênesis. Portanto, as genealogias devem ser lidas com cuidado, levando em conta o contexto e os objetivos do autor bíblico. Apesar disso, é possível inferir que a longevidade dos seres humanos antes do dilúvio teve papel fundamental para o avanço do conhecimento
e para a preservação da tradição oral entre gerações. A Bíblia afirma que nessa época todos falavam o mesmo idioma, o que facilitava a comunicação e a transmissão de ensinamentos e experiências. Além disso, era comum viver por muitos séculos. Algumas pessoas chegaram a viver mais de 900 anos, como o próprio Matusalém. Alguns estudiosos consideram esses números simbólicos, representando a importância dos personagens ou a bênção divina. No entanto, a interpretação mais aceita entre os estudiosos cristãos conservadores é a leitura literal. As pessoas realmente viveram centenas de anos. É com base nessa compreensão que seguimos aqui, pois ela faz mais sentido dentro da narrativa e da teologia bíblica. Contudo, o que mais marcou esse período não foi apenas o avanço cultural ou a longevidade dos seres humanos, mas o crescente afastamento de Deus. A conduta de Caim logo se espalhou, influenciando negativamente a sociedade. Lameque, um de seus descendentes, é descrito como o primeiro polígamo mencionado na Bíblia e também como alguém que matou 2 homens, chegando até mesmo a se vangloriar disso em um tipo de canção violenta. Em Gênesis 6, o texto relata que, abre aspas, os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, fecha aspas. Essa expressão gera debates até hoje. Alguns interpretam isso como uma união entre seres espirituais, como anjos caídos, e humanos, gerando seres híbridos. Já outros defendem que se trata de uma metáfora para a contaminação espiritual, quando os descendentes piedosos de Sete se casaram com as mulheres da linhagem ímpia de Caim, resultando numa sociedade corrompida moralmente. Dessa mistura surgiram os chamados, abre aspas, gigantes ou valentes da antiguidade, fecha aspas, conhecidos por sua fama e poder. Eles provavelmente representavam líderes guerreiros poderosos e influentes, temidos e admirados, mas que também contribuíram para a decadência geral da humanidade naquele tempo. Ainda assim, em meio a tanta escuridão, houve aqueles que se mantiveram fiéis. Abel é lembrado como o primeiro mártir da fé, oferecendo um sacrifício agradável a Deus. Enoque andou com Deus de maneira tão íntima que foi levado por ele sem passar pela morte, o que demonstra a possibilidade de comunhão com o Senhor mesmo em tempos difíceis. E por falar do Enoque, aqui no canal nós já temos um vídeo falando um pouco sobre a história e o caminho que Enoque percorreu para não ter passado pela morte e ter sido levado por Deus. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você poder ir lá e conferir. E por fim, temos Noé, um homem justo e íntegro em sua geração, que encontrou graça diante de Deus. Nos últimos anos do período antediluviano, Noé se destacou como o único homem que manteve a sua devoção. Ele foi escolhido por Deus para preservar a vida humana e animal diante do juízo que viria. Sua família foi poupada, não apenas por estar com ele, mas por representar a continuidade da humanidade que ainda poderia buscar a Deus. A situação chegou a um ponto tão extremo que o autor bíblico descreve o desgosto de Deus em termos humanos, dizendo que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Essa linguagem não indica mudança de caráter divino, mas sim uma maneira de expressar a profunda tristeza de Deus diante da corrupção humana. No Novo Testamento, Pedro explica que aquele mundo foi destruído pelas águas, mas tudo isso serve como um sinal para nós. Jesus afirmou que, antes do fim dos tempos, o comportamento humano será semelhante ao dos dias de Noé, com as pessoas vivendo para si mesmas, alheias ao chamado divino,
buscando prazeres momentâneos e ignorando os avisos espirituais. E assim, como aconteceu com os antigos, o juízo virá de forma repentina, sem volta. Jesus diz que, assim como os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, também no fim dos tempos, os que não se arrependerem serão removidos pelo julgamento final. O texto, portanto, não é apenas uma lembrança do passado, mas um alerta para o futuro. Agora, escreva nos comentários como você imagina que era o mundo antes do dilúvio. Você acha que ele se parece com o mundo de hoje? E se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso deseje se aprofundar mais na Palavra de Deus. Não deixe de checar a nossa playlist completa, que estará fixada na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e te dê sabedoria para discernir os tempos em que vivemos.